Bom, então nesse slide aqui, a gente vê a diferença, né, Fábio, como você falou, em relação ao crossover, ao cabo e em relação ao peso livre. Importante a gente verificar isso aqui, né, ó, sentido da força. Então, quando a gente vai traçar a linha, tem muita gente que pega, aprende, né, que para você traçar a linha para analisar, você vem aqui, essa aqui é a linha da resistência, essa aqui é a linha da articulação, a distância, aqui, perpendicular, pô, aprendi. Aí o cara vai para o exercício de cabo, ele faz a mesma coisa. O que acontece? Dá errado. Dá errado porque você tem que verificar o sentido da força. E essas setinhas para baixo que a gente constrói aqui, ó, elas só servem quando a gente está falando de força da gravidade, peso livre, ok? Quando a gente fala de cabo, como o sentido da força faz a diferença para a gente analisar a distância, você pode notar que o sentido da força do cabo é diferente, né? O cabo não vai te puxar para baixo como a força da gravidade. Ele vai puxar para o sentido dele. A polia pode estar baixa ou a polia pode estar alta. Isso vai mudar o sentido da força. E o interessante, muito interessante aqui, a gente verifica. No peso livre, né? Quando você faz um movimento como crucifixo, por exemplo, eu vou pôr o nariz aqui para a pessoa entender que a pessoa está para cima, tá? O Muito nariz. bom. Então, assim, quando você verifica o peso livre num crucifixo, por exemplo, olha o tamanho deste braço de resistência formado, né? Aqui com peso e a distância da articulação. Olha o tamanho desse, é, desse braço de resistência. Isso gera um torque muito alto. Pensa que esse peso aqui, sei lá, 20 quilos, né? Vezes uma distância dessa, dá um número de torque em newtons muito, muito alto. E por isso é difícil, né, Fábio? Você vê um cara na academia segurando o peso aqui, fazendo crucifixo, muito tempo nessa posição. Geralmente ele passa milissegundos nessa posição e logo vem para essa, né? Onde ele poderia ficar ali, né, gritando, chamando a atenção das pessoas para mostrar que ele está treinando, que ele é forte. Ou ele põe um pesão e desce até a metade, né? Exato. Essa é a estratégia Né? Ou flexiona o cotovelo, para como a ganhar gente as vai falar ali. gatinhas, né? Do lado, né? Exatamente. A Não gente que... podemos falar assim, são os dois homens casados. Vocês veem que o Mauro até colocou o nariz, né? Se fosse uma aula ao vivo, onde a esposa dele não fosse ver depois, ele colocaria peitos, né? Não é isso, Sim, Mauro? sim, peito. Né? Vamos botar um Tati tá peitinho. ouvindo a gente de casa, vamos lá. Peito Lá. masculino. Isso, peito masculino. Vamos lá. É, é, Seguindo. Então, quando você vem essa posição aqui, o cara pode segurar aqui 40 quilos, o dobro do que ele segurou ali, durante alguns minutos, né, Fábio? Por quê? Porque aqui você não tem torque quase, né? Como esse peso está descendo bem próximo à articulação, você põe 20 quilos vezes zero, não é zero, obviamente, né? É difícil se manter ele bem exatamente em cima Uhum. do eixo, mas 20 vezes zero, quanto que é, Fábio? Não é 20, 20 vezes zero é Exatamente. zero. Fábio é meio ruim de conta. E aí você muda aqui para uma situação de crossover, na parte de cima aqui, olha que interessante. Como o sentido do crossover, a força não é mais a da gravidade para baixo, ela é nesse sentido, para traçar a linha você tem que fazer uma distância perpendicular e você percebe que você segurar com a polia baixa, né? Você segurar no crossover essa posição no longo tempo vai ficar bem difícil, porque o torque é muito alto. Então, o mesmo movimento pode ter característica totalmente inversa em relação à geração de torque. Como eu falei, né, um aluno meu falou, poxa, mas a gente já fez livre, vamos fazer no cabo o mesmo movimento com características de torque totalmente diferentes, que pode se encaixar para uma pessoa em determinado esporte, que necessita de um torque maior em um determinado ângulo, para uma reabilitação ou, enfim, para N motivos. O que você precisa é saber o que você está fazendo, saber que existe essa diferença e aplicar de acordo com, desde a reabilitação até um treinamento, de acordo com a necessidade, né?